Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bookcast, o podcast que mergulha fundo no mundo dos livros. Eu sou o Júlio e hoje estou com a Vanessa para a gente desvendar os segredos de O Corpo Elétrico, Eletromagnetismo e a Fundação da Vida do Robert Oppecker e Gary Selden. Oi, pessoal. É isso aí, preparados para uma viagem eletrizante pelo corpo humano. Eletrizante é a palavra certa, viu? Você já se pegou pensando que a medicina moderna, por mais avançada que seja, às vezes parece que ignora o poder de cura do nosso próprio corpo. Muitas vezes, né? A gente acaba focando só nos sintomas sem entender a fundo essa força vital que nos impulsiona para a cura. E é aí que o corpo elétrico nos provoca a repensar a nossa visão. O livro abre com uma história interessante. A história de Esculápio, o deus grego da medicina, e os frascos de sangue da Medusa, um símbolo poderoso da dualidade da cura. De um lado, o sangue podia trazer a vida de volta, do outro, podia ser fatal. Essa metáfora, ela nos mostra que a arte de curar sempre foi complexa, multifacetada. E é nesse contexto que a bioeletricidade entra em cena. Se lembra das aulas de ciências, com aqueles experimentos de Galvani e Volta? Eles exploraram essa ideia da eletricidade animal. Mas o Volta acabou descartando a teoria quando inventou a bateria. Seria esse o fim da história da eletricidade no corpo? O corpo elétrico argumenta que não. O livro levanta a questão: será que, ao focar na eletricidade externa, a gente não deixou de lado a bioeletricidade e a importância dela para os processos vitais? Faz sentido. Para sustentar essa ideia, o livro apresenta o trabalho do Harold Sexton Burr. Ele passou décadas medindo os campos elétricos ao redor de organismos e descobriu algo incrível. Esses campos eles mudavam de acordo com o crescimento, a regeneração, e até em resposta a estímulos externos, como manchas solares, as fases da Lua. É como se o corpo fosse uma sinfonia elétrica, com cada célula tocando a sua parte, em perfeita harmonia. Exatamente. Mas, como acontece com muitas ideias revolucionárias, o trabalho do Burr foi inicialmente ignorado pela comunidade científica. Infelizmente é comum que novas descobertas encontrem resistência. Mas o corpo elétrico nos convida a questionar essas resistências e manter a mente aberta para novas possibilidades. Sem dúvida. E falando em novas possibilidades, o que dizer da capacidade de regeneração da salamandra? É incrível, né? Imagina, conseguir regenerar um membro inteiro. Pois é. Esse exemplo nos desafia a repensar os limites da regeneração em animais complexos. A Salamander nos mostra que o potencial de cura da natureza é muito maior do que a gente imagina. E a bioeletricidade parece ter um papel fundamental nesse processo. Experimentos revelaram que a corrente de injúria, um fluxo elétrico que surge depois de uma amputação, é o gatilho para a regeneração. É como se a eletricidade dissesse para o corpo: ei, precisamos reconstruir isso aqui. É fascinante pensar que a eletricidade pode ser a chave para desbloquear regeneração em humanos. E o corpo elétrico vai além, explorando também a cura óssea. Um processo que, apesar de ser comum, ainda guarda muitos mistérios. Sim. O livro detalha os dois processos distintos envolvidos na consolidação óssea. E levanta a questão: o que de fato controla esses processos? Entra em cena a piezoeletricidade, um fenômeno onde a pressão mecânica nos ossos gera potenciais elétricos. Seria essa a força motriz por trás do crescimento e reparo ósseo. O corpo elétrico nos leva a questionar, será que a resposta para a cura está dentro de nós? Codificada na linguagem elétrica do nosso corpo. E essa linguagem se manifesta de formas surpreendentes. O livro descreve a descoberta da desdiferenciação celular durante a cura óssea em sapos. Nossa! Células sanguíneas se transformando em células construtoras de ossos. Imagina. É como se as células voltassem no tempo, reassumindo um estado mais primitivo, com maior potencial de transformação. Essa descoberta revolucionou a biologia, mostrando que a especialização celular não é um caminho sem volta. Exato. E se a gente pudesse controlar esse processo de desdiferenciação? As possibilidades para a medicina regenerativa seriam imensas. Imensas. E o corpo elétrico apresenta evidências de que essa possibilidade não é tão distante quanto parece. Experimentos com ratos mostraram que a estimulação elétrica pode induzir a regeneração de membros. E a junção neuroepidérmica, a conexão entre os nervos e a pele, parece ser crucial nesse processo. É como se a eletricidade mediada pelos nervos despertasse o potencial de regeneração adormecido nas células na pele. Para ilustrar o potencial da bioeletricidade na medicina, o livro conta a história do Jim, um paciente com uma fratura óssea que não consolidava. O Jim foi tratado com sucesso usando estimulação elétrica, através de elétrodos de prata, um método que surgiu a partir de pesquisas sobre bioeletricidade. Esse caso real nos mostra que a cura através da eletricidade já é uma realidade. E por falar em prata, o livro nos reserva outra surpresa. A descoberta de que a prata, quando aplicada com corrente elétrica, tem propriedades antibacterianas e antifúngicas. Uma descoberta acidental durante pesquisas sobre a cura óssea, que abriu um novo leque de possibilidades para o tratamento de infecções.
É fascinante como a ciência às vezes nos presenteia com descobertas inesperadas. O corpo elétrico nos conduz por um labirinto de descobertas, nos mostrando que a bioeletricidade está presente em diversos processos vitais. O livro propõe até que o câncer pode ser uma forma de regeneração descontrolada. Imagina só, se em vez de combater o câncer com métodos agressivos, a gente pudesse usar a bioeletricidade para reprogramar as células cancerígenas, fazendo elas voltarem a um estado de normalidade. É uma ideia revolucionária, que nos leva a questionar tudo o que a gente sabe sobre o câncer. E a cura. E essa jornada de questionamentos não para por aí. O livro nos convida a explorar a conexão entre o sistema elétrico do corpo, a consciência e a conexão mente-corpo. O efeito placebo, por exemplo, é um mistério que intriga a ciência há décadas. Como que a crença em um tratamento pode gerar efeitos fisiológicos reais? Seria a bioeletricidade o elo perdido entre a mente e o corpo. O livro nos convida a mergulhar nesse mistério, reconhecendo que a mente tem um papel fundamental na cura. E essa conexão mente-corpo, ela se estende para além de nós mesmos. O corpo elétrico destaca a influência do campo eletromagnético da Terra sobre os seres vivos. Você sabia que as pesquisas sobre ritmos biológicos sugerem que a gente está sincronizado com os pulsos eletromagnéticos do planeta? É como se a gente estivesse imerso em um mar de energias invisíveis, constantemente influenciados pelos campos eletromagnéticos que nos cercam. E essa interconexão levanta uma questão crucial. Qual o impacto da eletropoluição sobre a nossa saúde? De fato, né? A eletropoluição é um tema cada vez mais relevante. Estamos cercados por campos eletromagnéticos artificiais, gerados por linhas de energia, Wi-Fi, celulares, uma infinidade de aparelhos eletrônicos. E o corpo elétrico nos alerta sobre os perigos dessa exposição constante. Os estudos científicos são alarmantes. As pesquisas apontam para um aumento nas taxas de câncer, problemas reprodutivos, distúrbios do sono e uma série de outros problemas de saúde relacionados à eletropoluição. Diante desse cenário, o livro faz um chamado à ação, pedindo mais pesquisas sobre a bioeletricidade e os efeitos da eletropoluição. Afinal, estamos falando da nossa saúde e do futuro do planeta. E esse chamado se estende para cada um de nós. A gente precisa questionar o modelo de desenvolvimento tecnológico que nos trouxe até aqui. Será que estamos realmente considerando os impactos a longo prazo da nossa dependência crescente da tecnologia? O corpo elétrico nos convida a repensar a nossa relação com a tecnologia, buscar um equilíbrio entre o progresso e o bem-estar, e reconhecer que a saúde do planeta está intrinsecamente ligada à nossa própria saúde. E essa jornada de reavaliação nos leva a questionar o próprio sistema de financiamento científico, que muitas vezes privilegia pesquisas que reforçam os modelos dominantes, em vez de explorar novas ideias. Verdade. A ciência precisa de mais espaço para a inovação, para a ousadia de questionar o status quo e buscar soluções para os desafios do nosso tempo. O corpo elétrico é uma leitura que tira a gente da zona de conforto, nos confrontando com a necessidade de repensar nossa visão de mundo, de saúde, de futuro. E é você que está acompanhando essa imersão no corpo elétrico, o que te chamou mais atenção até aqui? Que novas perguntas essa leitura te trouxe? O que me deixou fascinado foi a capacidade de regeneração do corpo. O livro nos mostra que o nosso potencial de cura é muito maior do que a gente imaginava e que a bioeletricidade pode ser a chave para desbloquear esse potencial. Realmente. Imagina as possibilidades se a gente conseguir dominar essa força vital e direcioná-la para a cura. Quem sabe um dia a regeneração de membros e órgãos seja uma realidade. E a gente não pode esquecer o impacto da eletropoluição. A gente precisa estar atento aos riscos e buscar soluções para minimizar os efeitos negativos, tanto para a nossa saúde quanto para a saúde do planeta. Com certeza. Afinal, estamos falando da nossa saúde e da saúde do planeta. O corpo elétrico é uma leitura que abre os nossos olhos para um novo mundo de possibilidades e desafios, nos convidando a repensar nossa relação com a tecnologia e com a vida. Uma leitura essencial para quem busca entender a complexidade do corpo humano e a sua conexão com o universo. Mas ainda temos muito a explorar nesse universo elétrico. Que tal a gente continuar essa jornada na próxima parte do nosso Bookcast? Combinado. Até a próxima, pessoal, para mais descobertas eletrizantes. E já que a gente está falando de possibilidades, sabe? O livro me fez pensar nos limites do nosso conhecimento sobre o corpo. Tipo, como que a eletricidade se conecta com a consciência? Nossa, essa pergunta de $1 milhão, né? O corpo elétrico vai além do efeito placebo e sugere que a bioeletricidade pode ser a base da própria consciência. É isso aí. Imagina nossos pensamentos, emoções. Quem sabe até a alma, sendo no fundo padrões de energia elétrica, é de explodir a cabeça, né? Uma ideia que desafia a gente a repensar o que define a vida. E a consciência. O livro não dá todas as respostas, mas abre um leque enorme de possibilidades. É um convite para a gente questionar o que a gente realmente sabe sobre a vida, a consciência e o universo. E a questionar também essa visão mecanicista do corpo.
que reduz a gente ao conjunto de peças e reações químicas. O corpo elétrico mostra que a gente é muito mais do que isso. Somos seres elétricos, conectados a uma rede de energia que vai além da gente. Lembra daqueles estudos do Frank Brown com os caramujos? Ele descobriu que eles se orientavam pelo campo magnético da Terra, mesmo em ambientes controlados. É uma evidência de que a gente está conectado com o planeta de uma forma muito, muito profunda. Sim. E o livro menciona vários outros estudos que comprovam essa conexão. O campo eletromagnético da Terra, ele influencia nossos ritmos, o sono, o humor, até a nossa saúde. E o corpo elétrico alerta. A eletropoluição está interferindo nessa comunicação natural. É como se a gente estivesse se desconectando da nossa fonte de energia vital. E essa desconexão tem um preço, né? As pesquisas mostram que essa exposição constante a campos eletromagnéticos artificiais está relacionada a vários problemas de saúde. Dores de cabeça, insônia, cansaço, problemas para se concentrar, ansiedade, depressão. Nossa, a lista é enorme. E como você falou, as pesquisas também apontam para um aumento nos casos de câncer e problemas para ter filhos. É preocupante, né? E aí fica a pergunta, o que a gente pode fazer para se proteger? O corpo elétrico convida a gente a repensar a nossa relação com a tecnologia, a buscar alternativas mais saudáveis, sabe? E a exigir medidas de proteção das autoridades. E a questionar esse modelo de desenvolvimento, que coloca o lucro na frente da saúde e do meio ambiente. A gente precisa de tecnologias mais limpas, mais sustentáveis, que estejam em harmonia com a vida e com o planeta. O livro critica a falta de investimento em pesquisas, né? Sobre bioeletricidade e os efeitos da eletropoluição. Muitas vezes, a ciência só fica confirmando o que já se sabe, em vez de se aventurar em novos territórios. Pois é. E essa falta de investimento tem consequências sérias para a nossa saúde e para o futuro da humanidade. A gente precisa de mais pesquisas sobre os efeitos da eletropoluição, sobre o potencial da bioeletricidade para a cura, sobre essa relação tão complexa entre o corpo humano e o universo. O corpo elétrico é um chamado para a comunidade científica e para a sociedade como um todo. A gente precisa estar aberto a novas possibilidades, questionar o que é apresentado como verdade absoluta e buscar soluções inovadoras para os desafios do nosso tempo. E essa busca por soluções precisa começar dentro da gente. A gente precisa se tornar protagonista da nossa saúde, buscando informação, questionando tratamentos convencionais, explorando novas formas de cura. E, acima de tudo, a gente precisa se reconectar com nossa força vital, com essa energia que nos impulsiona para a cura. O corpo elétrico mostra que essa força está presente em cada célula do nosso corpo e que a gente pode acessá-la através da bioeletricidade, da conexão com a natureza e do poder da mente. É isso mesmo. O livro nos convida a redescobrir essa sabedoria ancestral, se conectar com a natureza, cultivar o silêncio, a introspecção, buscar práticas que harmonizem corpo, mente e espírito. E a reconhecer que a cura vai além de eliminar os sintomas. A cura verdadeira é transformação, autoconhecimento, conexão com a nossa essência. O corpo elétrico nos guia nesse caminho, mostrando que a bioeletricidade é só uma peça desse quebra-cabeça. E que a nossa jornada em busca da cura é única, individual. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. A gente precisa experimentar, buscar o que ressoa com a nossa energia, com a nossa intuição. Falando em intuição, o corpo elétrico lembra da importância de ouvir os sinais do nosso corpo. Muitas vezes, a doença é um sinal de que algo está desalinhado, que a gente precisa mudar hábitos, pensamentos, atitudes. É o corpo pedindo para a gente desacelerar, se reconectar com a nossa essência, buscar o que realmente importa. E a bioeletricidade mostra para a gente que essa reconexão é possível, que a gente pode restaurar o equilíbrio energético do corpo e voltar a vibrar em harmonia com a vida. Lembra daquela história da desdiferenciação celular? As células do sangue se transformando em células que constroem ossos? É a prova de que o nosso corpo tem um potencial incrível de regeneração, transformação, cura. Sim, e essa capacidade de transformação não se limita ao corpo físico, a nossa mente também tem o poder de se transformar, se curar, se expandir. O corpo elétrico convida a gente a explorar esse potencial, usar o poder da mente para influenciar a nossa bioeletricidade, a nossa saúde, a nossa realidade. É como se a mente fosse um maestro, conduzindo a orquestra do nosso corpo. Pensamentos positivos, emoções boas, crenças que fortalecem, tudo isso influencia a nossa bioeletricidade e contribui para a cura. E a cura não se limita ao indivíduo, né? O livro mostra que a gente está interligado, que a nossa energia influencia a energia das outras pessoas e do planeta. É como se a gente estivesse conectado por uma rede invisível de energia. E essa rede está sendo afetada pela eletropoluição, pelo estresse, pela violência, pelo medo. Por isso que a cura individual é tão importante. Quanto mais gente se curar, se conectar com a sua força, vibrar em amor e compaixão, mais forte essa rede vai ficar. E mais fácil vai ser criar um mundo mais harmônico e sustentável. O corpo elétrico inspira a gente a ser agente de transformação, a usar o conhecimento científico de forma ética, responsável, a buscar soluções que beneficiem a humanidade e preservem o planeta. E a reconhecer que a ciência é só uma ferramenta.
A intuição, a sabedoria ancestral, a conexão com a natureza, a espiritualidade, a arte, a música, tudo isso pode contribuir para a cura e para a evolução da humanidade. O livro nos convida a expandir a nossa visão, buscar conhecimento em diferentes fontes, integrar saberes, construir um futuro mais consciente, mais humano, mais conectado com a vida. E essa jornada de descoberta e transformação não tem fim. O corpo elétrico é só o começo. Uma faísca que acende a chama da curiosidade, da busca por uma vida mais plena, mais saudável, mais conectada com essa energia vital que flui através da gente e de todo o universo. E a cada nova descoberta, a cada passo nesse caminho, a gente se aproxima da nossa essência, da nossa verdade, da nossa luz interior. O corpo elétrico nos lembra que somos seres incríveis, dotados de um poder infinito de cura e transformação. E que esse poder está dentro da gente. Basta despertar para ele, cultivá-lo, usá-lo para o bem. E assim, juntos a gente pode criar um futuro mais brilhante, mais saudável, mais harmonioso para todos os seres vivos. Mas ainda temos muito a explorar no corpo elétrico. Vamos continuar a jornada na próxima parte. Com certeza. Até lá, pessoal. E essa jornada, sabe, rumo ao desconhecido é o que faz a ciência ser tão fascinante, né? O corpo elétrico meio que impulsiona a gente para essa direção, revelando que a gente ainda tem muito a aprender sobre a vida, sobre nós mesmos. Verdade. E essa busca por conhecimento, ela não se limita aos livros e laboratórios, né? O livro, ele meio que nos convida a observar a natureza, a se conectar com a intuição, questionar o que a gente recebe como verdade absoluta. Sim, sim. A sabedoria ancestral, por exemplo, muitas vezes ela é descartada pela ciência moderna, mas pode oferecer insights muito, muito valiosos sobre a cura e a nossa conexão com o universo. Por falar em sabedoria ancestral, o livro menciona várias práticas de cura, né? Que usam a energia do corpo. Tipo acupuntura, toque terapêutico. Práticas que por muito tempo foram consideradas misticismo pela ciência ocidental estão ganhando cada vez mais reconhecimento, né? Tem estudos científicos mostrando a eficácia da acupuntura, por exemplo, no tratamento de várias doenças. E a bioeletricidade pode ser a chave para entender como essa técnica tão antiga funciona. É incrível como a acupuntura, né, usando agulhas em pontos específicos do corpo, consegue estimular o fluxo de energia, promovendo o equilíbrio, a cura. O corpo elétrico, ele abre a nossa mente para um novo mundo de possibilidades, onde a cura pode ir além, né, dos métodos tradicionais. Exatamente. E onde a energia do corpo, essa força vital que nos anima, ela pode ser usada para promover saúde e bem-estar de uma forma integral, reconhecendo a interconexão entre o corpo, a mente e o espírito. O corpo elétrico, ele mostra que essa força vital, essa energia que flui através da gente, está conectada a uma rede energética maior, que se estende para além da gente, conectando a gente ao planeta, ao cosmos, a tudo que existe. E essa conexão, essa interdependência entre todas as formas de vida é fundamental para a nossa saúde e para a harmonia do planeta. O livro, ele alerta para os perigos da eletropoluição, mas também mostra que a gente pode reverter essa situação, que a gente pode restabelecer essa conexão vital. Podemos sim. Através da conscientização, né, da mudança de hábitos, do desenvolvimento de tecnologias mais limpas, sustentáveis, a gente pode criar um futuro mais harmônico para todos. É isso aí. E o corpo elétrico dá ferramentas para a gente trilhar esse caminho, né? Nos convida a ser protagonistas da nossa saúde, da nossa vida, do nosso futuro. O livro mostra que a cura ela é um processo ativo. Exige participação, engajamento, responsabilidade. E essa responsabilidade ela se estende para além da gente. A nossa saúde está ligada à saúde do planeta. A saúde do ecossistema. Cuidar do planeta é cuidar da gente. Com certeza. E o corpo elétrico mostra que a bioeletricidade é um elo fundamental nessa teia da vida, que conecta todos os seres vivos, do menorzinho até a imensidão do cosmos. Ao longo dessa jornada pelo corpo elétrico, a gente explorou cada conceito, desafiou ideias, expandiu horizontes. Mas, acima de tudo, a gente aprendeu que a cura é possível, que o corpo tem um potencial gigante de regeneração e que a bioeletricidade pode ser a chave para a gente liberar esse potencial. É verdade, essa chave está na mão da gente. Através do conhecimento, da autoobservação, da conexão com a natureza, da prática de técnicas que harmonizam corpo e mente, a gente pode despertar essa força vital que mora em cada um de nós e trilhar o caminho da cura. O corpo elétrico é uma leitura transformadora, que nos convida a questionar, a buscar, a experimentar, a descobrir. É um convite para uma jornada de autoconhecimento, de reconexão com a nossa essência, de cura integral. E essa jornada não termina aqui. O corpo elétrico é só o começo, uma faísca que acende a chama da curiosidade, da busca por uma vida mais plena, mais saudável, mais conectada com a energia vital que flui através da gente e do universo. Assim, chegamos ao final da nossa imersão em O Corpo Elétrico. Esperamos que essa jornada tenha sido inspiradora.
que tenha plantado uma sementinha, né, da vontade de explorar esse potencial infinito de cura que existe em cada um de nós. E tenha plantado sementes de transformação, de cura, de esperança. Que tenha acendido a luz da consciência para um futuro mais brilhante, mais harmonioso, mais conectado com a força vital que nos une. E que a bioeletricidade, essa energia sutil que pulsa em cada célula, nos guie em direção à cura, à plenitude, à realização do nosso potencial máximo como seres humanos. Até a próxima, pessoal. Hum. E que a força vital esteja com vocês. Até a próxima.